Intermináveis praias de areia branca cercadas pelo azul vivo do Oceano Atlântico e o verde misterioso das áreas estuarinas. Esta é a Ria Formosa. Um verdadeiro santuário para milhares de aves migradoras e outras espécies aquáticas que fazem desta área protegida um dos locais naturais mais especiais em Portugal. Esta é uma viagem pelos recantos e segredos que a ria esconde, mostrando o dia-a-dia dos seus habitantes e a maneira como se relacionam entre si nos diversos habitats que compõem a ria. A Ria Formosa. A Ria Formosa, localizada no extremo sul de Portugal, é um vasto sistema lagunar que se estende pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, abrangendo uma área de cerca de 18.000 hectares ao longo de 60 km de extensão. É uma área protegida desde 1978, mas o atual estatuto de Parque Natural foi apenas decretado em 1987. Ao longo de toda a sua vertente sul, é banhada pelas águas do Oceano Atlântico e protegida por um cordão dunar quase paralelo à orla continental. É formado por 2 penínsulas e 5 ilhas barreira arenosas que protegem do avanço do mar o vasto sapal que compõe esta área protegida. Esta paisagem é constituída por inúmeros ilhotes dentro da área do sapal e é um ecossistema altamente dinâmico. A cada vazar e encher da maré, novos sedimentos são levados e trazidos, contribuindo assim para uma constante mutação da paisagem. São as belas praias que separam o mar do Sapal que atraem todos os anos milhares de turistas a este local do Algarve. Os ventos que se formam e sopram do norte de África trazem as águas e temperaturas amenas do Mediterrâneo, fazendo deste parque natural uma área privilegiada para a prática balnear. E é pelas mesmas razões que esta ave acabou de chegar ao Algarve após algumas semanas de viagem vinda do continente africano. É nas dunas,
cobertas por plantas altamente adaptadas a este tipo de habitat e protegidas a norte pelas águas da ria, que irá encontrar o relativo isolamento que necessita para dar início a uma fase da sua vida muito importante. A partir do início de abril, as andorinhas do mar anãs, ou chilretas, como também são conhecidas, começam a chegar a Portugal e, embora estejam presentes em locais do norte do país, é no Algarve que as maiores populações se fixam. À medida que vão chegando, pequenos grupos destas singelas aves começam a ser vistos nos extensos areais, aparentemente a descansar. Mas há algo bem mais importante que as atraiu até aqui. Depois de chegarem, é tempo de dar início à época de reprodução. Mas como é que entre tantas aves, as fêmeas decidem com quem querem acasalar? Depois de pescarem, os machos voltam à praia para se vangloriarem dos seus feitos. Com um peixe no bico, começam uma pequena dança a fim de seduzir as fêmeas. Através desta demonstração, as fêmeas irão perceber se os pretendentes são ou não bons pescadores e, consequentemente, se terão melhores probabilidades de criar os seus descendentes com sucesso. Assim, após algumas semanas e depois de as andorinhas acasalarem, as areias que compõem as bonitas praias e dunas das ilhas irão dar as boas-vindas aos ovos, entretanto postos. As andorinhas do mar anãs, ao contrário da maioria das aves, não constroem ninhos complexos, pondo os ovos diretamente nas areias, onde fazem um pequeno buraco para os proteger. Devido a esse facto, escolhem locais muito pouco perturbados e onde haja ausência de predadores terrestres, uma vez que, caso contrário, seria muito difícil reproduzirem-se com sucesso. Mas esta espécie não é a única a procurar as Ilhas Barreira para se reproduzir. Ao longo dos meses da primavera e verão, muitas são as espécies de aves que chegarão aqui exatamente com o mesmo propósito das andorinhas. Na Ilha da Barreta, ou Ilha Deserta, como também é conhecida, existe a maior colónia reprodutora de gaivota Audoin em Portugal. Outrora uma espécie rara em Portugal, nos últimos anos, devido ao crescimento e expansão das populações espanholas, a gaivota Audoin não só começou a nidificar aqui, como a população que agora existe está a crescer. E esta colonização deve-se ao facto de, nesta área, as gaivotas encontrarem as condições ideais à sua sobrevivência, o que atesta mais uma vez o grande valor do Parque Natural da Ria Formosa. Numa pequena área, muito pouco perturbada no interior das dunas da ilha, salpicam de branco a paisagem que as acolheu. Tal como as andorinhas do mar, as gaivotas reproduzem-se aqui em grandes números pela ausência de perturbação humana, que nesta ilha, ao contrário das outras ilhas barreira, é quase inexistente. Mesmo assim,
Nem todos os dias as gaivotas são presenteadas com a aparente calma que aqui se vive. A colónia parece alarmada. Um grupo de intrusos aproximou-se. Mas felizmente, apesar do aparente alarmismo, as gaivotas não têm que se preocupar. Uma equipa de biólogos da Universidade de Coimbra está a estudar esta tão peculiar colónia. E para isso, todos os anos a equipa desloca-se à ilha para iniciar os seus trabalhos de campo. Uma espécie de gaivota diferente das outras gaivotas, porque é uma gaivota essencialmente marinha e que estava cingida sobretudo à Espanha e que colonizou a Ria Formosa por indivíduos que vieram de Espanha porque as colónias espanholas aumentaram. E, portanto, por ser uma gaivota fundamentalmente marinha, é uma espécie que nos pode dar indicações do que se passa nos ecossistemas marinhos, ao contrário da outra gaivota, que é a gaivota de patas amarelas, que é uma gaivota mais costeira e também muito associada a ambientes urbanos e tem aumentado muito devido a essas ações humanas. E, portanto, para nós seguirmos estas gaivotas e sabermos o seu comportamento no mar, temos vindo a colocar loggers com o sistema GPS, e podemos, portanto, os loggers são programados para registrar a posição dos indivíduos onde são colocados a cada 5 minutos e podemos reconstruir os trajetos das gaivotas de Alduini no mar. Sabemos que elas se alimentam, digamos, em frente à costa algarvia, que é uma zona também muito utilizada por barcos de pesca para pescar, evidentemente. Também sabemos que elas, possivelmente, estivemos a estudar a sua dieta nas colónias, que elas sabemos que se alimentam muito de recursos pesqueiros, ou seja, todas aquelas descargas das pescas que os pescadores, as rejeições das pescas, digamos. E elas aproveitam esses recursos pesqueiros e possivelmente essas rejeições das pescas devem ter contribuído para o aumento desta população. E, portanto, de facto, será importante saber estas relações entre as gaivotas de Alduini, entre os recursos pesqueiros que se alimentam sobretudo também de sardinha, cavala, peixe-agulha, e simultaneamente se de facto as rejeições das pescas são ou não muito importantes para o aumento da sua população. A nossa ideia também é porque no futuro, devido à política da União Europeia, está previsto que as rejeições das pescas deverão terminar. E nós queremos avaliar a dieta e a ecologia alimentar e as zonas marinhas utilizadas por esta espécie neste período, para depois comparar daqui a uns anos o que poderá acontecer quando essas rejeições terminarem, porque prevê-se que elas terão alguma influência nas populações, nomeadamente as gaivotas de Alduini terão que adaptar-se, passar a utilizar recursos alternativos, terão que voltar novamente a pescar e utilizar apenas os recursos naturais, digamos, e não utilizar as rejeições das pescas. E são todas estas relações que nós temos de estabelecer e para isso precisamos também de um estudo a longo prazo, ou seja, estudar a situação antes dessas políticas serem aplicadas e nos próximos anos, a partir de 2017, quando elas forem aplicadas, registar as mudanças na ecologia das aves. Após a equipa de biólogos partir, uma aparente calma regressa às dunas da ilha. As gaivotas de patas amarelas também nidificam aqui, e ao contrário da maioria das aves marinhas que aqui nidificam, estas gaivotas não se alimentam só de peixe. Andam sempre à espreita de uma presa fácil. Ao sentirem intrusos no espaço aéreo, as andorinhas do mar levantam o voo, aparentemente assustadas, deixando as crias indefesas. As gaivotas apressam-se a aproveitar a oportunidade. Mas eis que, apesar de serem muito mais pequenas, as destemidas andorinhas começam a atacar as gaivotas
A cria que escapou ilesa ao raid das gaivotas apressa-se agora a chamar pelos progenitores e tudo regressa ao normal. Apesar das aves serem à partida o grupo de animais mais fácil de observar, muitos outros seres compõem a magnífica biodiversidade que pode ser encontrada ao longo das Ilhas Barreira. Várias espécies de insetos enchem de vida, som e cor as aparentemente intermináveis dunas. Todos eles, do mais pequeno ao maior, da presa ao predador, têm o seu papel na manutenção do ecossistema e a sua existência atrai, por sua vez, outras espécies não tão comuns em ambientes marinhos costeiros, como as aves insectívoras e os répteis, como esta peculiar cobra de pernas. Mas por falar em répteis, existe aqui uma espécie que nem sempre é fácil de encontrar. Aproveitam as poucas árvores e arbustos que compõem a paisagem para terem abrigo e locais de caça. Mimético e silencioso. Uma das suas principais armas é passar despercebido. E nisso, poucos animais o batem. Por isso, poucas são as presas que percebem o que lhes aconteceu a quando de um ataque de camaleão. Altamente adaptado à vida nas árvores, move-se vagarosamente por entre os ramos e galhos à procura da sua próxima presa. A sua visão, altamente apurada, e a sua língua extensível fazem-no um predador quase infalível. Não se sabe ao certo se esta espécie colonizou o Algarve por via natural ou artificial, mas o certo é que o camaleão encontrou no sul de Portugal as condições ideais à sua sobrevivência.
As áreas de sapal são extremamente ricas em nutrientes e, por essa razão, atraem um grande número de animais marinhos e terrestres. Mais uma vez, as aves são, à partida, os animais mais facilmente observáveis, mas no imenso sapal existe uma comunidade muito peculiar. Os caranguejos boca-cava-terra. Quando a maré vaza, estes pequenos caranguejos enchem de vida o vasto lodaçal que fica exposto e começam a sair das suas tocas em busca de alimento. Alimentam-se de microalgas e matéria em decomposição, que filtram do lodo, encontrando assim todos os nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Os machos têm uma pata exageradamente maior que as restantes, mas isso, como tudo na natureza, tem uma razão de ser. À partida, parecem estar apenas a acenar à paisagem. No início da época de reprodução, tal como em muitas outras espécies, os machos terão de provar às fêmeas que serão uma boa escolha para dar continuidade à espécie. Nesta espécie, as fêmeas escolherão os machos que tiverem a maior pata. Mas, para não passarem despercebidos, os machos passarão grande parte do tempo a acenar na esperança de afugentar os outros pretendentes e despertar a atenção das fêmeas. E quando não estão a acenar, a cada nova descida da maré, lá continuam em grandes grupos na sua incansável busca por alimento, revolvendo cada centímetro do lodo dos chapais. E há que aproveitar, com toda a urgência, os meses quentes, uma vez que a partir de outubro os caranguejos cessam as suas atividades, ficando a hibernar nas suas tocas até à próxima primavera. Todo este movimento acaba também por chamar atenções indesejadas para os caranguejos. As aves, atraídas pela aparente facilidade de encontrarem alimento, também percorrem estas áreas. Várias espécies de aves limícolas, como maçaricos, garças, colhereiros, entre outros, percorrem o lodo na esperança de encontrar um caranguejo desprevenido. Mas os caranguejos, sempre atentos aos perigos que possam aparecer, nunca se afastam muito das tocas onde buscam refúgio caso se sintam ameaçados. Ao todo, são cerca de 200 aves que podem ser encontradas ao longo dos vários habitats que compõem o Parque Natural da Ria Formosa. E de todos estes, há aqui um habitat que, pelas suas características peculiares, funciona como um autêntico chamariz para muitas espécies de aves aquáticas e limícolas. As salinas. Estamos nas Salinas de Tavira. Nesta região, a exploração de sal remonta a tempos longínquos e há registros que já os fenícios o exploravam
com métodos bastante semelhantes aos que se continuam a usar hoje em dia. Depois desta atividade ter quase desaparecido, devido a vários fatores económicos, nos últimos anos parece ter ganho um novo fôlego, e é nas salinas da Ria Formosa que cerca de 95% da produção de sal portuguesa acontece. A razão do reaparecimento desta atividade económica parece estar relacionada com uma procura global por um sal de elevada qualidade. E só mantendo estes processos artesanais é que é possível produzir este sal. É um trabalho sem recurso a grandes maquinarias e, aliado ao facto das colheitas serem feitas sobretudo nos meses de verão, quando as temperaturas são mais elevadas, acaba por se traduzir num trabalho duro e extenuante. Depois da água passar pelos vários estágios de evaporação, num processo em que esta vai passando pelos vários tanques, o sal pode finalmente começar a ser colhido. As salinas são habitats esculpidos pelo homem que apresentam um ciclo hidrológico regular, proporcionando condições para o desenvolvimento de complexas teias alimentares entre vários seres vivos. Nas salinas geridas tradicionalmente, a densidade de seres vivos presentes na água é o principal atrativo para muitas aves. Para muitas espécies de aves limícolas e aquáticas, as salinas desempenham um importante papel como local de repouso e alimentação. E aqui há uma ave que, talvez pelo seu tamanho e cor, se destaca um pouco de todas as outras. O flamingo. Passam grande parte do tempo com as suas cabeças enfiadas dentro da água rasa das salinas em busca de alimento. Para o fazer, filtram as águas com os seus bicos especialmente adaptados e alimentam-se dos pequenos crustáceos e organismos que aqui abundam. São uma presença constante nas salinas, o que, juntamente com todas as outras largas dezenas de espécies que aqui habitam, atestam a grande importância deste tipo de habitat. Na Quinta do Lago, num dos extremos dos limites do Parque Natural, podemos encontrar um outro tipo de habitat: as lagoas de água doce. Várias espécies de patos procuram estes locais para repousar e aqui têm de conviver obrigatoriamente com os residentes mais permanentes da lagoa. Apesar da constante presença humana, este é um local onde parece que homens e animais convivem pacificamente. Os campos de golfe que ladeiam a lagoa podem, à partida, não parecer o local mais indicado para as aves que aqui habitam, mas há aqui uma espécie que é vista constantemente a deambular pelos relevados. Este é o caimão e é o símbolo do Parque Natural da Ria Formosa. Apesar de partilhar o mesmo nome comum com um réptil,
é uma das mais curiosas aves que podemos encontrar em Portugal. Apesar de ter uma dieta maioritariamente vegetariana, alimenta-se também de pequenos invertebrados como caracóis e minhocas, e talvez por isso percorram os relevados dos campos de golfe em busca de alimento. Mas é no interior da lagoa onde passam a maior parte do seu tempo. Aqui, partilham um habitat com várias outras espécies, incluindo os seus parentes mais próximos, como as galinhas d'água ou os galeirões. Na vegetação circundante, encontram o refúgio de que necessitam para a sua sobrevivência. Alimentam-se dos talos destas plantas aquáticas e, para isso, recorrem às suas estranhas e desproporcionais patas que, para o efeito, se revelam bastante úteis. Vivem aos pares ou em pequenas comunidades, sendo por isso uma ave sociável, e são relativamente sedentários, passando aqui todo o ano. Apesar de hoje em dia o caimão ser uma espécie cada vez mais frequente, nem sempre foi assim. Há cerca de 3 décadas atrás, esta espécie esteve em sérios riscos de se extinguir em Portugal. Mas devido a um conjunto de fatores relacionados com o abandono da agricultura, leis de proteção contra a caça e projetos de conservação, a tendência inverteu-se e hoje em dia o caimão não só aumentou exponencialmente a sua população em Portugal, como a espécie começou a ser vista em locais onde há muito desaparecer. As águas quentes e pouco profundas da ria estão cheias de nutrientes e escondem segredos bem guardados. Toda a área aquática da ria é uma enorme maternidade para um grande número de peixes que todos os anos se deslocam a estas águas para desovar. Mas de todos os seres que aqui habitam, há uma espécie que se destaca. Estas criaturas fantásticas parecem pertencer a outro mundo. Os cavalos marinhos existem aqui em grandes números, e a comunidade que existe na Ria Formosa é uma das maiores concentrações conhecidas desta espécie num só local em todo o planeta. Devido à sua falta de capacidade natatória, passam grande parte do tempo ancorados nas pequenas áreas onde vivem, presos a algas, rochas ou outros detritos. Vivem em pequenas comunidades e alimentam-se nas águas salobras de minúsculas larvas de camarão e de plâncton, que aqui existem em abundância. Os cavalos marinhos são muito sensíveis e bastante vulneráveis. Nos últimos anos, a população da Ria Formosa diminuiu drasticamente devido, sobretudo, à degradação do habitat e à pesca ilegal. Mas para que a tendência possa ser invertida, há um grupo de pessoas a estudar esta tão peculiar comunidade. Situado lado a lado com o Aeroporto Internacional de Faro, o Centro do Ramalhete é uma infraestrutura da Universidade do Algarve, gerida pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve.
Nesta estação marítima decorrem vários projetos de investigação relacionados com os organismos marinhos da Ria Formosa, entre eles a população de cavalos marinhos. A nossa investigação divide-se praticamente em duas áreas. É a parte de aquacultura, tentar reproduzir esta espécie em cativeiro, criando assim uma ferramenta que nos permita mitigar os problemas que a espécie sofre no ambiente natural, e a parte de trabalhar com espécies selvagens na ria e tentar identificar quer os problemas que as afetam, quer criar também alternativas e métodos ou ferramentas que permitam conservá-las o melhor possível no ambiente natural. Na parte da aquacultura, o que nós conseguimos foi começámos do zero, em que tínhamos uma mortalidade de 100%, não se conseguia criar a espécie, até ao sucesso que temos atualmente, em que conseguimos boas taxas de sobrevivência dos juvenis. Atualmente, quer das duas espécies, começámos a trabalhar com o cavalo marinho focinho comprido, o Hippocampus cutulatus, e agora, mais recentemente, começámos também a trabalhar com o Hippocampus hippocampus, o cavalo marinho focinho curto, e em ambas temos boas taxas de sobrevivência. Isso leva-nos a que, caso seja necessário, possamos, por exemplo, reintroduzir a espécie no ambiente natural, se tal for necessário. Nós identificamos como causas principais uma pequena percentagem só de fatores naturais que podem acontecer, como migração das barras e destruição do habitat por migração da areia, mas que acontece pontualmente. Claro que o problema principal são as ameaças antropogénicas, e essas estendem-se largamente com diferentes fatores, desde a própria navegação, e o barulho das embarcações foi algo que verificamos que causa impacto na população. Portanto, o barulho dos barcos, o barulho dentro da água, como a água é diferente do ar, o som propaga-se muito mais, e os animais estão praticamente, porque eles também preferem os canais de navegação, que são os principais, principalmente usados na ria, estão num estado permanente de stress. Isso pode ter sempre implicações fisiológicas detrimentais para a sua vida quase diária. Essa foi uma coisa que nós verificámos. Depois, infelizmente, continua a haver cada vez mais a pesca ilegal na ria. Portanto, isso impacta de duas formas. Pela destruição do habitat, porque são usadas artes ilegais que destroem o fundo. E o cavalo marinho depende, para a sua vida, de terem abrigos. Isto é, algo a que se possam agarrar. Seja artificial, seja natural, mas precisam disso. Especialmente o cavalo marinho focinho comprido. E haver uma destruição do habitat, isso é péssimo, e é isso que tem levado, julgamos nós, ao decréscimo das populações, porque são animais com fraca capacidade de natação, portanto as populações tendem a ficar sempre no mesmo sítio caso encontrem um habitat favorável. Se esse habitat é destruído ou fracionado, é toda uma dificuldade para a população se manter saudável. As águas costeiras que envolvem a área do Parque Natural são conhecidas pela enorme abundância de peixe que aqui ocorre. E aproveitando-se desse facto, milhares de aves pelágicas viajam todos os anos para se virem alimentar nestas águas. São dezenas de espécies que podem ser observadas ao longo da costa algarvia, e algumas viajam milhares de quilómetros até chegarem aqui. Estas aves vivem grande parte das suas vidas no mar, vindo à terra apenas para nidificar. Juntam-se em grandes bandos compostos por várias espécies e perseguem incansavelmente os grandes cardumes de peixe que por aqui passam. Por isso, é frequente vê-las junto aos grandes barcos de pesca que procuram as águas algarvias pela mesma razão das aves, vindo também eles muitas vezes de locais distantes. Entre todas as espécies de aves pelágicas que aqui ocorrem,
Os painhos são talvez os que mais se destacam pelo seu pequeno tamanho e aparente fragilidade. São cerca de 4 as espécies de painhos que visitam todos os anos as águas de Portugal continental. Ainda que nem sempre seja fácil distingui-las, apenas os observadores de aves mais experientes é que conseguem diferenciá-las em pleno voo. Apesar do seu tamanho, estas aves passam praticamente toda a sua vida em mar alto, vindo à terra apenas para se reproduzirem, e é incrível a sua resistência aos ventos fortes e tempestades que eventualmente encontram. São conhecidas entre os pescadores como almas de mestre, facto que se deve pelas suas silhuetas graciosas e frágeis, voando sobre o mar, invocando os pescadores que naufragaram e não regressaram. Quando encontram alimento, concentram-se em pequenos bandos no que se assemelha a um bonito bailado sobre o mar. Alimentam-se de pequenas lulas e peixes que pescam ativamente junto à superfície da água. Esperamos que ano após ano os pequenos painhos continuem a visitar as águas algarvias e a fazerem-nas por isso um local mais rico em biodiversidade. A nossa curta viagem pelos recantos da Ria Formosa termina aqui, tal como começou. E esperamos assim que todas estas riquezas naturais desta espetacular área natural possam no futuro ser ainda mais valorizadas.